Bom, pessoal, então já fiz o recorte aqui do lado do DJ aqui, então faltou somente o cabelo. Então, quando vocês forem fazer o recorte aí, então vocês, quando chegar assim perto dos fios do cabelo, da barba, aqui nessa parte de cá e aqui, vocês vêm recortando por aqui, chegam aqui, passa por fora um pouco e deixa o cabelo fazer esse recorte mais fino depois. E aí, terminando o recorte, já apliquei a máscara, escondi o fundo aqui. Então tem aqui a camada, tem a máscara. Eu vou clicar duas vezes na máscara. Ele vai abrir essa tela de edição aqui. Eu consigo dar uma refinada nesse recorte. Então aqui eu posso deixar padrão. Se ele estiver aparecendo preto e branco assim, ó, é só vir aqui no exibir e marcar a opção transparência, para aparecer a foto do DJ aqui. Aqui embaixo não preciso mexer em nada, que é uma seleção mais simples. E aí com esse segundo pincel aqui, ó, pincel de refinar arestas, eu posso aumentar ele um pouco aqui. E eu vou clicar aqui, segurar e ir passando o pincel. Cliquei, segurei e vou passando o pincel, ó. Não deixar entrar muito para dentro do cabelo para não quebrar os fios ali. Mas a foto vai ser pequena, a arte, então não vai aparecer muita coisa. Solto e ele já tirou o fundo para mim, ó. Olha só. Eu já posso fazer do lado de cá também. Aqui eu posso diminuir o tamanho do pincel para não pegar no fone. Então aqui eu posso deixar ele bem pequenininho, posso vir e passar aqui. Do lado de cá a mesma coisa. E aqui na barba também. Passe umas 3 vezes e pode soltar que ele já vai aplicar o efeito. De cá também. E pronto, minha imagem está pronta. Dou um Ctrl 0 para voltar ao zoom normal. Já posso dar OK aqui. Então, para eu já levar essa imagem pronta lá para minha arte, eu vou aplicar essa máscara. Então, botão direito aqui na máscara, aplicar máscara. Ele já aplicou e agora já removeu o fundo mesmo. Apliquei a máscara, já posso criar o meu documento novo. Já posso arrastar o DJ para lá. Então, arquivo novo. (800 por 800) padrão. OK. Eu posso desbloquear minha camada de plano de fundo aqui e já posso arrastar o DJ para cá. Ou se quiser criar o fundo primeiro, pode criar o fundo primeiro. Vamos criar o background aqui primeiro. Então a gente vai usar um degradê. Então vem aqui na camada de ajuste, degradê. Cliquei aqui para abrir o degradê. Primeiro pino posso colocar um azul bem forte, quase um preto. Segundo pino, um azul e mais puxado para o verde também, mais ou menos isso aqui. OK. Não esqueçam de alterar o segundo pino aqui de opacidade para 100%, porque se ficar assim vai ficar branco. Porque ele sempre vem por padrão, ele vem primeiro 100% e o último ele sempre vem com 0%. Então mudar ele para 100% aqui. Então azul mais forte aqui, o azul mais esverdeado aqui e 100% nos dois pinos. Posso dar OK. Vou usar o radial, vou reverter para deixar o azul mais forte por fora. Vou mudar aqui para 132. E OK. Aqui eu vou fazer um pouco mais rápido, pessoal, para a aula não ficar muito grande. Vou fazer um pouco mais rápido porque a gente já viu isso aí ontem e o gradiente é mais tranquilo de fazer. OK? Então agora já posso começar a criar minhas linhas aqui no fundo. Então eu vou lá na ferramenta retângulo. Vou clicar, segurar e arrastar. E depois que começar a desenhar, ó, depois que eu já desenhei um pedacinho, eu seguro o Shift. E aí eu posso continuar arrastando. Que se eu arrastar para cima e para baixo, ele não vai fazer aquele retângulo distorcido. Vai fazer um quadrado perfeito. Mais ou menos desse tamanho aqui. Posso soltar.
Aqui no contorno vou colocar um branco, tamanho 2, sem preenchimento, quero só o contorno mesmo. E aí aqui eu vou brincar com aquelas opções que a gente viu. Então vou escolher a opção tracejado aqui e vou colocar os valores. Então, se a gente colocou 15, 25, 35, 45, 12, 10, algo desse estilo. Imaginar que eu fechei essa telinha, que eu faço para voltar nela. Eu volto aqui com a camada retângulo selecionada, eu volto aqui na ferramenta retângulo, que aqui em cima aparecem as opções para mim de novo. Então eu venho aqui no estilo da linha e vou aqui em mais opções, que vai abrir aquela telinha novamente para mim. Ok? E aí com a camada retângulo selecionada, eu vou girar isso aqui para fazer virar um losango. Ctrl T, passo o mouse aqui em cima, na hora que virar essa curvinha, seguro o Shift, clico, seguro e arrasto. Porque é o seguinte, sem o Shift ele vai girar aleatoriamente, com o Shift vai girar só em ângulos retos, ó, 15 graus, 30 graus, 45 graus. Então é esse aqui que eu quero. Ok. Eu posso até diminuir um pouco isso aqui, está muito grande, depois eu posso aumentar só depois. Beleza. Agora eu vou duplicar isso aqui. Seguro o Alt, clico, seguro e arrasto. Dupliquei. E aí eu vou mudar só aqueles valores para não ficar igualzinho os dois. Eu volto à ferramenta retângulo, volto aqui na linha, mais opções, vou mudar esses valores aqui, ó. 20, 30, 40, 50, 15, 12. Exemplo. Para ele ficar diferente um do outro, porque como é um efeito aleatório, ele não pode ficar muito igualzinho um com o outro. E aí com os dois selecionados, ó, cliquei no primeiro, segurei o Shift, cliquei no segundo, posso começar a duplicar isso aqui. Duplico, trago para cá, seguro o Alt de novo, clico, seguro e arrasto para cá, seguro o Alt, clico, seguro e arrasto para baixo, seguro o Alt, clico, seguro e arrasto, seguro o Alt de novo, clico, seguro e arrasto, e aí vou duplicando aqui, ó. Quando chegar aqui em cima que ele travar, vocês podem soltar o Alt, ó, cliquei, segurei e arrastei. Podem soltar o Alt e aí depois arrastar aqui, ó, para ter um espaço maior para arrastar. Alt, clico, seguro e arrasto, solto. Posso arrastar aqui mais para cima. Alt, clico, seguro e arrasto. Posso colocar aqui na ponta. Alt, clico, seguro e arrasto. Posso dar uma preenchida aqui no meio. Alt, clico, seguro e arrasto. Posso dar mais uma preenchida aqui. E aqui eu acho que tá bacana já. E aí vem excluindo alguns aleatoriamente aqui, ó. Exclui esse, exclui esse, exclui esse, esse. Vou só voltar aqui que esse do canto ficou, acho que deu uma quebrada. Excluir, é esse aqui que eu não posso excluir. Bacana. E aí posso selecionar todos esses aqui. Selecionei todos. Ctrl G para agrupar. Vou chamar esse aqui de linhas. E aí eu posso colocar eles com o grupo inteiro como sobrepor. Olha só. Em vez de colocar um por um, posso colocar o grupo inteiro de uma vez. Ok? Beleza. Eu vou pegar só um desses aqui, ó. Vou fazer uma cópia dele. Ó, vou cliquei, segurei e arrastei ele para a camada nova. Ele está aqui. Vou chamar esse aqui de losango. Só para diferenciar dos outros aqui, ó. Losango. Eu vou arrastar para fora do grupo linhas. Vou clicar aqui, segurar e arrastar para fora, ó. Então eu sei que esse que eu copiei, ele está branquinho aqui, que ele está fora do grupo linhas. Então ele está com modo de mesclagem normal. Eu vou colocar ele no meio, que vai ser aqueles principais. Então posso aumentar ele um pouco.
Vão ser aqueles losangos do meio aqui. É esse aqui eu vou preencher ele tá só com contorno. Esse aqui eu vou preencher ele. Cliquei aqui na ferramenta retângulo, venho aqui no preenchimento, coloco o branco. Posso até tirar o contorno dele. Tirei o contorno. E ok, só dar uma ajustada aqui, centralizada aqui. Já posso até usar a camada 0 para centralizar. Cliquei na camada do retângulo, segurei o CTRL, cliquei na miniatura da camada 0. E venho aqui no alinhar. Para alinhar ele ao centro. Ok? E já posso colocar esse losango como luz indireta, que vai ficar mais legal. E aí eu vou dar um pouquinho de volume para esse retângulo agora, para esse losango, desculpa. Para esse losango com uma sombra. Então eu vou lá no FX aqui embaixo, lembrando com a camada selecionada, vou aqui no FX, sombra projetada. E aqui no modo de mesclagem posso deixar o sobrepor. Pode ser um preto, não pretão mesmo, pode ser um pouquinho para cima aqui. Ok. Ângulo de 90 graus para a sombra ficar para baixo. Opacidade pode ser 40% aqui. Distância 12, expansão 12, tamanho 12. E dou um ok. Eu vou duplicar esse losango aqui. Seguro o Alt, clico, seguro e arrasto para baixo. Seguro o Alt, clico, seguro e arrasto para cima. Ok? Então eu tenho meus 3 losangos aqui. Já posso agrupar os 3. Clico no primeiro, seguro o Shift, clico no último aqui, Ctrl G, losangos. Deixa eu só ver esse aqui, se ele para baixo ele fica mais... Aqui tá legal. Talvez só escurecer um pouco esse verde meu aqui, ó. Mas depois que a gente criar a textura também vai melhorar. Ok. Então já tem aqui a cor do plano de fundo, já tem as minhas linhas. Vamos trazer a sensação de luzes aí de LED. Já tem os losangos. E agora esse fundo está muito liso. A gente precisa criar aquela textura que a gente criou na aula de ontem. Então é o seguinte. Eu vou lá na camada de preenchimento, do gradiente. E acima dela eu vou criar uma camada nova em branco. Botãozinho nova camada aqui. Seto minhas cores em preto e branco. Sempre tem, nesse caso aqui, o preto como plano de primeiro plano aqui. E o branco como plano de fundo. Então o atalho para setar as cores, imaginar que tem outras cores aqui. Então azul e branco. A tecla D de dado, ela reseta as cores aqui para preto e branco. Eu posso lá em filtro, renderização, fibras. A gente quer algumas fibras aqui para não deixar esse fundo tão liso. Eu posso aumentar aqui mais ou menos para uns 25 a variação. Intensidade posso subir também lá para uns 25 para ficar bem riscado mesmo as fibras aqui. E posso dar um ok. Aí ficou bem feião aqui mesmo. Aí já pode mudar aqui para deixar sobrepor. Vamos ver o luz indireta. Vamos deixar a luz indireta por enquanto para ver como é que fica. Depois a gente troca para sobrepor. E aí agora a gente vai torcer essas fibras aqui para ela dar uma sensação de espiral aqui no fundo aqui. Então eu vou lá em filtro, desfoque radial. Vou deixar a opção giro marcada, que a gente vai girar essas fibras. Aqui não precisa ser qualidade máxima, que pesa muito o computador, pode ser qualidade boa. E aí eu vou aumentar um pouco aqui, ó, a intensidade. Posso deixar mais ou menos uns 30, 35 e dou ok. E já torceu as minhas fibras aqui. E aí para reforçar um pouco mais essas fibras eu posso criar uma camada de ajuste aqui em cima. Eu vou aqui, nova camada de ajuste, níveis,
E aí eu não podem esquecer, pessoal, sempre for criar uma camada de ajuste, marcar essa opção de criar a máscara de corte, certo? Porque se eu não criar, olha, se eu mexer nos níveis aqui, vai mexer da arte toda, inclusive do fundo, dos losangos. Eu não quero isso, eu quero que mexa só nas fibras. Então eu marco aqui a opção de máscara de corte, aí eu posso arrastar para intensificar essas fibras, deixar mais escuro e mais claro as partes mais claras. E ok. Eu já posso agrupar esses três aqui. Clico no primeiro, Shift, clico no último, Ctrl G, posso chamar isso aqui de BG. Ok? Beleza, então eu tenho meu fundo praticamente pronto. Agora eu já posso trazer o meu DJ para cá. Então vamos salvar aqui de uma vez. Vou colocar aqui resumo aula 5. Beleza. Vou lá no meu documento que está o recorte do DJ. Com a ferramenta seleção, vou clicar, segurar. Vem aqui para o resumo aula 5, que é o meu documento. E solta aqui no meio. Vai ficar bem grandão. Aí você pode diminuir o zoom pelo Ctrl menos, até conseguir ver a borda da imagem. Dou um Ctrl T, Shift Alt, clico, seguro e arrasto. Ok, posso dar um Ctrl 0 para voltar o zoom normal. Posso usar a camada 0 novamente para alinhar. Segurei o Ctrl, cliquei na miniatura para centralizar certinho aqui. Ctrl D para tirar a seleção. E aí agora a gente vai esconder algumas áreas aqui da imagem. A gente vai esconder essa parte aqui e essa parte de cá, para dar aquela impressão que o DJ está saindo de dentro do losango. Tá ok? Vou tirar a opacidade um pouquinho só para ver como é que ele está aqui de posição. Acho que a posição tá legal. Deixa eu só diminuir um pouquinho ele aqui. Ok. Beleza. E aí, para esconder essas imagens, eu vou criar uma máscara primeiramente aqui nele. Botãozinho criar máscara aqui. Eu vou só criar uma camada de níveis aqui acima dele, só para eu clarear um pouco, para eu conseguir ver o disco na hora de eu recortar, para eu recortar. Porque eu não estou conseguindo ver muito bem aqui o disco, onde está certinho o disco. Então eu vou aqui em nova camada de ajuste, níveis, e vou clarear essa imagem aí, ó, para eu conseguir ver certinho onde está o disco. Marcar aqui para afetar só o DJ, que eu consigo ver certinho onde está o disco. Essa camada de níveis depois a gente vai excluir ela, não tem problema. Então volto aqui na camada do DJ, posso até renomear aqui para DJ. E aí eu vou na máscara, e aí eu vou fazer minha seleção aqui, ó. Aumentar o zoom. Vou pegar a caneta. Vou fazer minha seleção aqui. Que eu vou fazer bem rapidão, porque para a aula não ficar muito rápido, muito extensa. Seleção bem rápida mesmo, para a gente não perder muito tempo. Passo passar por fora. Finalizei aqui. Botão direito, criar seleção. 0,5 pixels. Cliquei na máscara aqui. Cor preta, Alt Backspace para preencher. Quando acontecer isso, que ele preencher ao contrário, é só dar um Ctrl Shift I para inverter a seleção. E aí posso dar o Alt Backspace de novo. Então já escondi uma parte. Agora eu vou esconder a outra parte aqui, ó. Pego a caneta de novo. Lá na pontinha do disco. Clico, seguro e arrasto. Ok. Seguro o Alt, cliquei para finalizar meu ponto.
aqui perto do dedo dele, clico, seguro e arrasto para fazer a volta, a curvinha do dedo, seguro o Alt e posso fazer por fora agora. Botão direito, criar seleção, 0,5, ok. Clico na máscara, cor preta. O meu tá ao contrário, tá vendo? Então Ctrl Shift I e Alt Backspace de novo. E já escondi o que eu precisava. Ok? E eu já posso apagar essa camada de níveis aqui, que eu não preciso mais. Acho que vou aumentar um pouquinho os meus losangos aqui, tá um pouquinho pequeno. Agora melhorou. Agora tá dando a impressão maior que ele tá saindo de dentro dos losangos. Ok? Então o DJ tá aqui. Beleza. Então agora eu já posso começar a dar uma ambientada nessa imagem aqui. Então, primeiro vamos aplicar essa máscara aqui, a máscara do corte. Vamos aplicar ela, aplicamos. Vamos criar uma outra máscara pra gente vai fazer um efeito agora de desintegração, aquele efeito que a gente fez ontem. Então, estou com a máscara aqui, pego o meu pincel, botão direito para escolher o pincel que eu quero, aquele pincel que a gente usou de desintegração. Esse Crest Particle 26 aqui, clico duas vezes nele, vai ficar bem grandão aqui, aí é só usar o Ctrl Shift para diminuir. Pincel na cor preta, e aí posso já começar a excluir o braço dele aqui, ó. Apagar partes do braço dele, diminuo o brush, rotaciono o brush aqui para ficar diferente. E como falei para vocês, é um efeito de partículas, então é algo mais natural, não pode ficar muito igualzinho um com o outro. Procurar não entrar muito dentro do braço para não afinar demais o braço dele. Aumenta um pouco aqui. E isso aqui é um trabalho de paciência mesmo, turma. É bem de leve mesmo, bem devagar. Rotaciono mais um pouquinho o brush aqui. Diminuo mais um pouquinho. Procurar não pegar em cima do fone. E beleza. Já fiz aqui a desintegração do braço. E agora eu preciso fazer as partículas saindo do braço. Como se estivesse dissolvendo mesmo, saindo do braço dele. Então eu vou criar uma camada nova. Com o mesmo pincel. Porém agora é o seguinte, eu vou copiar as cores da própria imagem. Então, por exemplo, vou pegar o pincel aqui, vou aumentar ele um pouco. Então, se eu segurar o Alt, o cursor vira um conta-gotas. Aí eu copio a cor. Onde eu clicar, ele copia a cor. Ó. Copiei o azul aqui, copiei daqui, copiei a cor da pele, ele vem pra cá. Ó. Onde eu clicar, ele copia a cor pra cá. E se eu pintar, ele fica aquela cor. Então, como eu vou pintar de cá, vou pintar de cá primeiro, essa parte mais escura da camiseta. Eu segurei o Alt, cliquei no preto. Vou dar um clique só. E olha só, dá a sensação que está explodindo mesmo. Vou diminuir um pouquinho o brush. Vou dar um clique aqui. Está menor. Vou aumentar um pouquinho, mais um clique aqui. Aqui já é um azul. Aqui na mão, eu posso pegar um pouco a tonalidade da mão dele aqui. E olha só. Estou fazendo bem rápido, pra vocês entenderem só a técnica. Mas quanto mais minuciosos vocês forem aí para fazer essa parte aqui, melhor vai ficar. Então aqui eu posso pegar uma parte mais azul da camiseta, rotaciono o brush aqui, mexo um pouquinho no tamanho dele. Se eu clicar fora aqui, é só dar um Ctrl Alt Z para desfazer. Olha só, quanto mais paciência vocês fizerem aí, melhor vai ficar.
Dou um clique, se eu quiser reforçar dou mais um clique para ficar mais forte ainda. Se eu quiser apagar, se eu ver que está muito forte, eu posso pegar a borracha aqui, vir aqui apagando de leve, ó, clicando e arrastando para fora para não ficar muito certinho também. Só não buscar muito pintar em cima da mão para não desfazer, para não deformar muito a mão do DJ aqui para não ficar ruim. Aqui eu posso copiar esse azul aqui. Só esse preto aqui que eu não gostei. Eu vou apagar essa parte toda aqui, ó. Então voltei só com a desintegração da máscara mesmo, ó. Então o que eu tinha feito aqui na camada 2, as partículas, vou nomear aqui para partículas, eu acabei de apagar aqui. Então, vou fazer de novo, ó. Vou pegar o pincel novamente, aumentar aqui, copiei a cor, dou um clique. Agora já ficou mais interessante. Diminuir um pouco o brush aqui. Já ficou mais natural, tá vendo? Eu posso pegar um pouco da mão dele aqui. Beleza, assim pra mim já tá bacana. Mas isso aqui é mais paciência, turma. Quanto mais devagar vocês fizerem, com mais paciência, melhor vai ficar esse efeito aqui. Tá ok? Então aqui tem as partículas, tem o DJ. Vou salvar novamente, Ctrl S. Beleza. E agora tem que começar a ambientar a minha imagem. A minha imagem está muito alaranjada pelo fundo azul que a gente está usando. Então aqui eu vou criar uma camada de ajuste de equilíbrio de cores. Então, nova camada de ajuste, equilíbrio de cores. E aí eu vou marcar essa opção aqui. Só uma dica, pessoal, clicar na camada do DJ primeiro. Cliquei na camada do DJ e aí vou criar a camada de ajuste. Marco a opção para ela ser aplicada só no DJ. E eu vou trazer um pouco de azul. Deixar a imagem mais bem azulada mesmo. Ok, e vou criar uma camada de matiz saturação também. Pra tirar um pouco, trazer um pouco mais de azul aqui, lembrar de marcar aqui, não esquecer. Um pouco mais de azul e tirar um pouco a saturação, um pouco da cor. Então, se eu quiser agrupar isso aqui, chamar isso aqui de equilíbrio. Eu tenho só que criar a máscara de corte de novo. Não, aqui ele não vai deixar porque vai ser um grupo, pessoal. Então não pode deixar desagrupado mesmo. Depois a gente vai agrupar os três. Então aqui eu tenho equilíbrio de cores e aqui matiz saturação. Então olha só como a imagem estava alaranjada e agora já está mais ambientada com o fundo. Então fica uma arte mais real. Não fica aquele negócio muito artificial. É como se o modelo realmente fizesse parte aqui da arte. Ctrl S novamente. Beleza, então eu fiz o DJ. Já posso agrupar isso aqui. Clico na partícula, clico lá no DJ, peguei as 4 camadas aqui, Ctrl G para agrupar. Posso chamar isso aqui de DJ. Beleza. E agora eu vou criar algumas iluminações aqui, algumas luzes aqui nos risquinhos e no DJ também. Vou criar uma camada nova em branco. Vou pegar o meu pincel na cor branca. E posso pegar o primeiro pincel do Photoshop aqui, ó, esse redondo macio. Esse bem leve aqui, ó. Se aquela bolinha do pincel não estiver aparecendo é porque pode ser que o Caps Lock tá ligado de vocês e aquela tecla que deixa todas as letras maiúsculas. Só desligar que a bolinha vai voltar aqui. E se eu passar aqui o pincel já está branco. Já pode mudar aqui para luz indireta. O pincel já pode diminuir a opacidade aí para uns 30%. Quando eu passar, vai ficar bem de leve.
Até diminuir mais um pouco aqui, ó. Tentar o sobrepor para ver como é que vai ficar. Vamos deixar o luz indireta por enquanto, depois a gente vai ajustando. E eu vou passar nas áreas que tem luz. Isso aqui vocês não podem, por exemplo, passar de cá que tem sombra. É mais nas áreas que tem luz, olha só. Aqui no fone aqui, para dar uma iluminada. De cá, aqui de cá. Aqui em toda a parte do rosto dele aqui. Pode passando mesmo, pode, como se fosse um pincel mesmo. Aqui no cabelo. Um pouco aqui do pescoço dele. Vou aumentar o brush um pouco, ó. Aqui no disco também. Só nas partes que tem luz, é lógico. Aqui nessa voltinha do disco, ó. Diminuo o brush aqui. Passo aqui, um pouco aqui no dedo dele. Um pouco aqui no braço. Olha só. Sem a luz, com a luz. Sem a luz, com a luz. E agora eu vou fazer isso nessas linhas aqui também, ó. Essas linhas do fundo. Então o que eu faço? Eu diminuo bastante o brush para ele ficar mais ou menos da espessura da linha. Mais ou menos desse tamanho aqui, ó. E eu vou dar um clique, solto, seguro o shift para no fim da linha. Vou até aumentar um pouco essa opacidade aqui, ó. Ou vamos fazer separado. Vamos fazer, dar um Ctrl Alt Z aqui. Vamos chamar isso aqui de luz DJ. Vamos fazer uma outra camada. Vamos deixar isso aqui como sobrepor para ficar um pouco mais forte. 50% de opacidade. Para a gente fazer esse luz linhas aqui, para as linhas ficar um pouco mais fortes do que a luz do DJ. Certo? Então vou fazer aleatório aqui, ó, não em todas as linhas, faço em uma e outra, talvez pegar só um pedacinho, por exemplo. Cliquei, soltei, segurei o shift, cliquei aqui. Faço esse pedacinho e esse pedacinho aqui. Depois cliquei, soltei, segurei o shift, cliquei lá no final. Estou segurando o shift, pessoal, só para a linha ficar reta, entendeu? Faço aqui, aqui. Ok. Opa, cliquei sem querer que mudei a cor do pincel. O pincel na cor branca. E vou fazendo aqui, ó. Vai diminuindo o zoom para ver como é que tá ficando, tá vendo? Tá ficando muito preenchido em alguns lugares e outros não. Aqui. Cliquei sem querer de novo aqui. E vou fazendo aqui um por um, ó. Posso pegar só um pedacinho, posso pegar só esse pedacinho de cá. Porque como é luz, é bem aleatório mesmo. Vai ficar aquele efeito neon, entendeu? Por isso que a gente usa, lembrar de mudar a camada aqui para sobrepor. Vou fazer rapidinho aqui só pra gente não perder muito tempo nisso aqui, pra aula não ficar muito grande. Depois vocês fazem de vocês aí. Pá. Sempre que errou, Ctrl Alt Z para desfazer. Beleza, aqui tá, pra mim tá bom. E posso aumentar, quer deixar um pouco mais forte, ó. Aumenta um pouco aqui na opacidade. Posso chamar isso aqui de luz linhas. Então as minhas luzes estão prontas.
Posso tirar um pouco, ficou muito forte. Então posso agrupar os dois, chamar isso aqui de luzes. Vou colocar aqui maiúsculo certinho igual dos outros para ficar bonitinho. Luzes. Beleza. Agora eu vou criar um efeito aqui de alguns fragmentos de vidro caindo aqui na tela. Então vou criar uma camada nova em branco. Vou lá no meu pincel. Vou pegar aquele outro pincel que a gente usou ontem. Esse Broken Glass aqui, ó. Lembrando que se quiser importar o pincel, é só vir aqui na engrenagemzinha, importar pincéis ou carregar pincéis. Vai lá na pasta e carrega ele. Cliquei aqui, esse pincel aqui. Ele vem bem grandão mesmo. Ele não apareceu para mim na tela que estou com o Caps Lock ligado. Vou desligar o Caps Lock. Ele vem bem grandão. E eu posso dar um clique aqui, ó. Eu posso mudar aqui para sobrepor. No luz indireta. Luz indireta ficou melhor. Ficou mais bacana aqui. E posso dar mais um. Posso rotacionar o brush aqui. Cliquei aqui. Beleza. Eu posso mudar. Não sei se a gente viu isso aqui ontem. Eu posso mudar separadamente cada pedacinho disso aqui, ó. Posso pegar a ferramenta de lacinho aqui, ó. Por exemplo, ó, vou selecionar essa parte aqui, ó. Cliquei, segurei e arrastei. Fazer um lacinho mesmo em volta dele aqui. Pega a ferramenta de seleção, arrasta um pouco pro lado. Tô arrastando só ele. Ctrl D para tirar a seleção. Quero apagar alguma parte? Venho aqui e deleto. Vamos pegar muito em cima do DJ aqui. Vou apagar aqui também. Vou apagar um pedaço disso aqui. Não ficar muito em cima. E aqui pra mim já tá bacana essa posição, ó. Veio aqui, caiu aqui e caiu aqui. Posso apagar isso aqui. Posso dar um Ctrl T e aumentar isso aqui, ó, pra dar um pouco mais de espaço. Posso mover isso aqui. Posso girar se eu quiser também. Vamos girar assim, que aí fica mais preenchido. Não, assim acho que tá mais legal. Então eu posso chamar isso aqui de fragmentos ou vidro. Vou chamar de fragmentos. Lembrando que para renomear a camada, tu tem que clicar aqui em cima, duas vezes em cima do escritinho aqui, ó. Se eu clicar de fora, ele abre o estilo de camada. Tem que ser bem em cima do escritinho aqui. Então já coloquei minhas partículas aqui. Vou dar um Ctrl J para ficar mais forte essas partículas aqui, ó. Então o Ctrl J, o que ele faz? Ele cria uma cópia, que aí fica mais forte. Agora eu vou juntar essas duas. Cliquei na primeira, segurei o Shift, cliquei na segunda, vou dar um Ctrl E. Eu mesclei as duas. Aí ele perde o modo de mesclagem. Eu volto aqui e coloco como luz indireta de novo. E aí eu vou só desfocar um pouco essas partículas aqui para ficar como se eu estivesse mais perto da tela. Então eu vou lá em filtro, desfoque, desfoque gaussiano. Pode ser um raio aqui de... Não precisa ser muito forte, porque depois a gente vai desfocar movimento também. Acho que uns 3 aqui, o 4 tá bom. Ok. E vou dar um desfoque de movimento também. Filtro, desfoque, desfoque de movimento. Ângulo de 90 graus, porque se eu colocar 0 graus aqui, ele vai cair para o lado. Ó, ele vai como se fosse caindo para o lado, eu quero que ele caia para baixo. Então, 90 graus de ângulo. Posso deixar aqui uns 20 mais ou menos, para não ficar muito embaçado. E ok. E aí posso agrupar isso aqui e chamar isso aqui de fragmentos ou partículas. Vamos colocar fragmentos. É uma camada só, mas eu posso agrupar assim mesmo para ficar bonitinho, ficar mais organizado aqui. Ok? Beleza, então agora o que falta aqui? Somente os textos agora. Só o meu DJ está um pouquinho grande. Eu vou ter que diminuir ele um pouco, senão não vai caber o meu texto aqui. Então vou selecionar, ó. Vou selecionar o DJ.
e os losangos. E vou diminuir um pouco, ó. Ok. Posso subir um pouquinho aqui. Beleza. Posso até aumentar mais um pouquinho. E ok. E agora falta somente os meus textos, ok? Então vou lá no fragmentos lá em cima, vou criar uma camada de texto. Clico na tela e vou digitar o nome do DJ. Foi o único nome que me veio na mente na hora, então eu coloquei Creed mesmo. Posso aumentar aqui um pouco. A gente vai usar aquela fonte que a gente usou ontem, que é a Close and Open. É uma fonte bem puxada para o high-tech, também para o eletrônico e tal. Espaçamento 0. E eu posso aumentar esse texto aqui, ó. Posso colocar ele mais ou menos aqui. Até subir um pouco. Se tiver muito grande o DJ, pode diminuir mais um pouquinho. Ó, pega o DJ, pega os losangos, diminuo um pouco. E subo um pouquinho esse texto aqui. Vou alinhar o texto ao centro, vou pegar minha camada 0 aqui na miniatura dela, cliquei, alinhei. E eu vou criar uma textura em cima desse texto aqui, turma. Então, eu vou lá em FX, sobreposição de padrão. Então aqui eu vou escolher modo de mesclagem, pode deixar normal. Opacidade pode deixar em uns 60%. A textura que a gente vai usar é essa textura aqui que a gente usou ontem. Tela carregada extra. Opacidade aí, escala 70%, acho que tá legal. 65%. Então opacidade 60%, escolhe a textura, escala 65%. E ok. E eu vou só tirar um pouquinho do preenchimento dela. Deixar um pouco mais focado na textura mesmo. Então vou chamar isso aqui de Creed preenchimento. Que eu vou ter esse preenchimento e vou ter o contorno depois. Eu vou duplicar esse texto. Clico aqui, seguro e arrasto para baixo. Esse aqui eu vou chamar de Creed contorno. Ok? Vou excluir, botão direito, vou apagar esse estilo de camada, vou apagar essa textura. E aí eu vou tirar o preenchimento todo dessa camada aqui. Deixar o preenchimento zerado mesmo, dessa camada aqui. E aí vou criar um contorno nessa camada. Vem aqui em contorno, FX traçado. Deixar aqui um tamanho 2. Modo de mesclagem sobrepor. Opacidade posso deixar aqui 100% para a gente ver como é que vai ficar. E aqui na cor eu posso deixar um branco mesmo. Então sempre o externa para ele ficar fora do texto. Tamanho 2, modo de mesclagem sobrepor, opacidade 100%. Então, ou seja, essa camada aqui é onde está minha textura, meu preenchimento. Essa camada aqui é onde está só o contorninho do texto, para eu conseguir mexer separado. E aí eu posso mexer, ó, com a setinha do teclado, eu posso mexer esse contorno para baixo. Ó. Então, mexi um pouco para baixo. Agora eu vou duplicar isso aqui. Cliquei, segurei e arrastei. Ele criou um contorno cópia. Aí eu vou arrastar ao contrário, para cima e para o lado direito. E aí vai do gosto de você. Assim para mim tá bom, mas poderia duplicar de novo. Cliquei, segurei e arrastei. Para baixo de novo. Pro lado direito. Mas eu acho que começa a misturar demais. Então essa aqui eu vou excluir. Deixar só as duas mesmo. Então a primeira vocês vão arrastar para baixo para a esquerda. A segunda para cima para a direita. Pode dar esse efeito aqui de vidro mesmo. Eu posso até tirar um pouquinho mais esse preenchimento aqui, ó. Para deixar mais transparente mesmo. Ok? Posso agrupar essas três camadas e chamar isso aqui de título. E agora eu vou criar só um rodapézinho aqui com os países que o DJ já tocou, já fez turnê, certo? Imaginemos assim.
Então cliquei aqui na ferramenta de texto, cliquei aqui embaixo, vou digitar aí Brasil, asterisco, Inglaterra, espaço, asterisco, espaço, Espanha, espaço, asterisco, espaço, Canadá. Eu posso aumentar um pouco esse texto. E aqui, turma, como é um texto pequeno, é legal usar uma fonte mais simples, não usar a mesma fonte que usou aqui em cima, porque a leitura fica muito ruim com a fonte mais estilizada assim. Então aqui eu posso usar uma fonte mais simples, a Monte Serra, por exemplo, a Helvética. Aqui eu vou usar a Monte Serra na semi-bold. Posso jogar um espaçamento maior para ficar melhor a leitura, um espaçamento aí de 400 mais ou menos. E aí vou alinhar o texto aqui, ó, Ctrl T, e vou deixar ele do tamanho do título, mais ou menos isso aqui, ó. Bem discreto mesmo, bem limpo, que aí traz a sensação de LED também para a arte, como se fosse um painel de LED com um script bem minimalista mesmo. Então esse estilo aqui fica bem bacana, misturar uma fonte mais estilizada com uma fonte mais simples, bem pertinho uma da outra aqui para dar um contraste bacana. Tá ok? E aí posso ter uma camada só, mas eu posso agrupar só para ficar no grupo certinho aqui. Então posso dar o Ctrl G aqui em cima da camada e chamar isso aqui de rodapé. E aí eu poderia explorar um pouco mais, colocar o logo aqui em cima, alguma data aqui do lado de cá, entendeu? Vamos pegar o meu logo aqui, só para vocês terem uma ideia. Design. Então peguei o meu logo aqui. Vou colocar de cá, bem pequeno de cá, ou do lado direito aqui, se vocês acharem melhor. Só para vocês terem uma ideia, eu não vou deixar aqui porque a gente fez só a parte de baixo, mas só para vocês terem noção que aqui tem espaço para crescer texto ainda. Então posso colocar um logo aqui, posso colocar uma data aqui, posso colocar em breve novamente no Brasil, por exemplo, em breve turnê São Paulo, exemplo. Eu vou excluir isso aqui. E agora a gente pode fazer a nossa pós-produção. Então cliquei na última camada lá em cima, Ctrl Shift Alt E, botão direito, converter em objeto inteligente, e posso aplicar um Camera Raw aqui, ó. filtro do Camera Raw. Eu vou trazer um pouco de claridade para dar mais destaque ainda nas fibras. Pode ver que deu bastante destaque aqui quando eu aumentei a claridade, ó. Destaque aqui. Posso tirar um pouquinho a vibração para não ficar tão forte as cores. Posso aumentar um pouquinho o contraste. Posso vir aqui no FX, trazer mais um pouquinho de vinheta para focar mais no meio aqui. E aqui não tem muita regra não, pessoal, mas é gosto. Tem gente que gosta mais fechadão assim, tem gente, mas eu gosto de um ajuste mais fino, mais de leve. Então posso voltar aqui, posso aumentar um pouquinho o contraste, claridade, tirar um pouquinho a saturação também. E ok. Olha só, antes da pós-produção, depois da pós-produção. E eu posso aplicar o Color Lookup, que é o pesquisa de cores também. Posso vir aqui no camada de ajuste, pesquisa de cores, e usar algum modelo aqui, ó. Então coloco no primeiro, vou usar a setinha do mouse, e pode ver que muda totalmente a história da arte, ó, laranja. Esse Fuji Eterno é bacana. Esse Fuji Eterno também que é muito massa. Olha só. Esse Kodak 5218 é muito bacana também. Esse é mais embaçadinho, esse é mais contraste mais forte. Ok? Eu posso usar sem o Color Lookup ou com o Color Lookup, pesquisa de cores. Eu acho que assim pra mim tá bacana. Sem o pesquisa de cores, acho que já tá num nível bacana. Eu já posso exportar. Vou salvar novamente. Salvei, arquivo, exportar, salvar para web. Então aqui PNG 24.
Aqui ele está passando um pouquinho de 1,1, então eu posso desmarcar essas duas opções aqui para ver se, olha lá, agora já ficou menos de 1,1. Eu já posso salvar aqui, resumo aula 5. E a minha arte já está pronta aqui, ó. Ok? Estudem bastante, pratiquem essas técnicas aí. Quanto mais vocês praticarem, mais vocês vão conseguir fazer sem olhar na videoaula, entendeu? Então pratiquem bastante aí. Valeu!